Vamos, Fogão! Porra! Que isso, moleque! Vitória do Botafogo, liderança, 5 pontos de vantagem pro vice-líder que a gente enfrenta já no domingo. E vamos pra cima, rapaziada. Peço desculpas aqui pelo cenário, né? Um fundo meio aleatório, né? Enfim. Né? Mas vamos gravar aqui do jeito que dá, rapaziada. Eu tô muito feliz de poder gravar esse vídeo pra vocês. Que vitória do Botafogo precisava vencer hoje, cara. E aproveitar os presentes que cada rodada nos oferece, sabe? Isso é uma coisa que, na minha opinião, muda até a mentalidade do clube, sabe? Já antes de pedir inscritos e tudo mais, a gente já começa aqui falando, até antes de falar do jogo, analisar o que aconteceu. Isso é muito importante, já começa falando sobre isso, cara. Porque ao longo dos últimos anos a gente via, né, o Campeonato Brasileiro, por exemplo, que o Botafogo liderou num determinado momento em 2007, em 2008, em 2005, né, também, apesar de ter um time muito fraco, né, 13, né, algumas oportunidades que o Botafogo teve de liderar o campeonato, em que o Botafogo teve ali oportunidades, por exemplo, o segundo colocado perdeu, o quarto colocado perdeu, o Botafogo ia lá e perdia também no último jogo da rodada. Né, era uma oportunidade ali, pô, o concorrente empatou, o Botafogo tomava um gol no finalzinho e cedia o empate. Né? Então, cara, é aproveitar essas oportunidades. O Bahia venceu o Palmeiras no último lance do jogo na Fonte Nova. Nesse momento, né, enquanto eu tô gravando aqui pra vocês pelo menos, o Flamengo tá perdendo pro Red Bull Bragantino pelo placar de 2-0 em Bragança Paulista. O Botafogo aproveitou e venceu. O Atlético Mineiro e o Fluminense, que são dois times que prometem brigar na parte de cima da tabela, empataram. De todos os times que vão brigar ali próximos do Botafogo, acho que o único time que venceu foi o São Paulo, que inclusive venceu o próprio Atlético Paranaense. O Grêmio também acabou vencendo, mas é um time que ainda está se ajeitando. Enfim, o importante é que o Botafogo vence e agora está 5 pontos à frente do Palmeiras. Se inscreve aqui no canal Brown Fogo. Galera, vamos dar aquela moral, cara. Vamos chegar hoje a 93.500 inscritos. Tá, ainda falta para os 400, vamos chegar a 93.500, cara. Você que chegou aqui é novo, ou era inscrito, parou por algum motivo, volta, vem pro meu coração. Pô, joga aqui no peito do teu pai, vamos pra cima, vamos falar do jogo entre Botafogo e Cuiabá, que começou inclusive com o Cuiabá tendo mais oportunidades, né, rapaziada? O Botafogo foi muito desfalcado por essa partida. Tudo bem que o Cuiabá não tinha, né, o seu principal jogador, que é o Daverson, né, que inclusive em um determinado momento apareceu ali na imagem da Sport TV, tomando uma cervejinha, comendo um salgado, né, cara, o Daverson é demais, né? Principalmente que ele não jogou. Ele é um cara que gosta de fazer gol no Botafogo, tinha feito no último jogo no Newton Santos, no ano passado, né, faltando 4 ou 5 rodadas para o fim do campeonato. Fato é que o Botafogo enfrentou uma equipe do Cuiabá que vinha de 4 partidas sem perder, né? Desde a volta do Antônio Oliveira, o time tinha 2 vitórias e 2 empates, incluindo um empate na Neoquímica Arena contra o Corinthians e uma vitória fora de casa contra o Cruzeiro. Então, assim, tá muito enganado quem pensa que esse time do Cuiabá é baba, é time que vai cair em último, né? Muito se fala isso por conta da camisa, mas o Cuiabá tá aí há 2 temporadas na Série A do Campeonato Brasileiro. Então a gente está falando de um time chato, né, e que é muito difícil de se enfrentar por lá. Inclusive no último jogo a gente foi amassado no ano passado. E aí naturalmente os caras tomaram iniciativa, precisavam vencer dentro de casa, né, criaram algumas oportunidades. O Botafogo entrou ali um pouco aéreo, né, muitos desfalques também na equipe do Botafogo, né, o Eduardo não jogou, o Gabriel Pires também não, o Lucas Fernandes, que é o substituto imediato desses 2 jogadores, também não acabou ficando de fora. E aí o Botafogo, além de ter o meio-campo, né, sem aquela válvula de escape, sem aquele jogador que é o terceiro homem que pisa na área, né, a gente tinha ali o Tietê, que é um segundo homem, o Danilo e o Marlon, que são 2 primeiros homens, né, e aí não tinha esse cara para ser essa válvula de escape, certo? E aí o que o Botafogo fez? Coragem, né? Além do Vitor Sá e do... eu não digo nem o Vitor Sá, que eu não acho nem que ele estava mal no jogo, mas não estava fazendo nada demais, né? E o Júnior Santos, de fato, estava muito mal, na minha opinião. O Júnior Santos errou quase tudo que tentou. Cara, era a oportunidade do Segovinha mostrar serviço, jogar um tempo inteiro, porque das últimas vezes ele entrou ali mais para definir o jogo. Eu acho que todas as vezes em que o Segovia entrou em campo, o Botafogo estava vencendo. Então ele administrou, fez o mínimo. Acho que a única partida foi justamente na estreia dele, em que o Botafogo empatava com o São Paulo em 1-1, e ele inclusive inicia a jogada que gera a virada, né? A virada não, o desempate do Botafogo, naquela ocasião na estreia do Campeonato Brasileiro. E agora ele chegava com uma missão de, enfim, cara, tentar fazer com que o Botafogo fosse um pouco mais incisivo e agressivo, até para segurar os jogadores pelos lados do campo da equipe do Cuiabá, porque o Júnior Santos não estava conseguindo fazer isso, não estava conseguindo fazer com que o Cuiabá prestasse atenção nas descidas dele, o Vitor Sá também não, o Luiz Henrique entra muito bem, né, e o Segovinha melhor ainda, tá? E aí a gente também tem, né, eu sei que você tá me xingando porque eu tô elogiando o Luiz Henrique, mas eu já vou chegar lá porque ele, de fato, depois piorou. Mas gostei muito porque o Luiz Castro teve muita coragem, tá? Coragem porque ele quis ganhar o jogo.
colocou o Gustavo Sauer no lugar do Danilo, que estava fora de ritmo, né, cara, natural, há um tempo sem jogar, e aí entrou o Gustavo Sauer em campo. O Botafogo ganhou um pouco mais de criatividade e giro com ele no meio campo, fez com que os jogadores do Cuiabá não se sentissem tão livres para subir, e quando subissem, tinha descido e o Botafogo tinha qualidade para apresentar. O Cuiabá teve muitas finalizações, mas agora, para quem não viu o jogo, parece que o Cuiabá amassou o Botafogo, não foi isso, né? O Cuiabá, ele foi teve mais volumes e criou mais oportunidades, só que agora finalizou muito mal, né? E a gente tem um goleiraço também. E o Segovinha, cara, é impressionante, cara. Que qualidade, esse moleque é um capeta, cara. Assim, é inacreditável. A qualidade dele é impressionante para construir, para criar, por dentro, por fora. E nessa ele acha o Luiz Henrique pênalti, que inclusive já deveria ter sido marcado um pouco antes, né? Foi muito pênalti, um toque de você. Ele marcou uma mão ridícula que nem foi do Tiquinho no primeiro tempo. Aquele lance do Peter era pênalti pro Botafogo. 3 minutos depois, o Flávio Rodrigues de Souza, que ama nos prejudicar, foi obrigado a dar o pênalti em cima do Luiz Henrique. Bobo, pênalti do Walter. Tiquinho cobrou categoria, fez 1 a 0 e depois, cara, o Luiz Henrique, pô, ele deu uma sumida, né? O Luiz Henrique realmente, porra, cara, perdeu umas bolas ali que não poderia ter perdido, a recomposição ficou um pouco falha ali pelo lado esquerdo, mas enfim, também não vou ficar reclamando que o Botafogo conseguiu ser muito, muito incisivo, sabe? A gente teve aí a situação do Adrielson, que em determinado momento sentiu uma fisgada, é até melhor resguardá-lo porque tem jogo importante no domingo. O Sampaio entrou bem, na minha opinião, tá? E aí, o Botafogo consegue segurar o resultado, em determinado momento só deu um mole ali de uma escapada pelo lado direito ofensivo da equipe do Cuiabá, mas de qualquer maneira o Botafogo explorou muito bem, né, justamente essa transição defensiva lenta da equipe do Cuiabá. Nessa, uma escapada foi importante para aquela infiltrada do Segovinha, as mexidas do Castro surtiram muito efeito e o Botafogo vence mais uma. Aí eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. O Botafogo vence, né, consegue ganhar até jogos que são mais amarrados. O Botafogo, quando ele tem que tomar iniciativa e construir, ele tá ganhando. Quando o Botafogo tem que atacar rápido, o Botafogo ganha. Quando o Botafogo joga fora de casa num cenário limitado, começa mal, o Botafogo consegue manter o controle e vencer. E agora a gente vai ter um jogo muito psicológico também, que é justamente contra o Palmeiras. É muito importante que os jogadores do Botafogo vão entrar leves nessa partida, já que, além de algumas voltas, o Eduardo deve voltar, Gabriel Pires pode voltar. A gente não teve cartão, o Di Plácio não jogou, então a gente não teve cartão nem pro Di Plácio e nem pro Cuesta, então a gente vai com um time quase que completo para essa partida. Vai ser um jogo importante pro Botafogo, assim, entrar leve, porque mesmo que o Botafogo perca, o Botafogo mantém a liderança, só que de qualquer maneira é uma partida importante pro Botafogo entender que o Palmeiras vai tentar sufocar. O Palmeiras é um time que quando ele perde, ele entra muito mordido no jogo seguinte, e vai ser um bom teste para um jogo importante, um jogo grande, um jogo com o estádio lotado, casa cheia, com a nossa presença também. Eu também estarei lá. A torcida do Botafogo vai se fazer presente. É um jogo muito importante para o Botafogo testar, ser testado em todos os aspectos, físico, técnico, tático e mental, certo? Te vejo no Allianz no domingo. Forte abraço e vamos beber para comemorar. Vamos aproveitar essa liderança do Botafogo com 5 pontos de vantagem. Fui!